No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com o Big Bang. Big Bang, a teoria. Canceleiros, canceleiros, canceleiros. Esse é o meu lugar. Esse mesmo, sai. Pode sentar aqui, vou deixar você sentar aqui. Pode sentar aqui, ó. Isso, não no meu colo, por gentileza. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo ao programa Cancela. Hoje estamos dando início à nossa segunda temporada. O programa Cancela é um programa que traz um prisma diversificado sobre filmes, séries, livros e cultura pop em geral. Nós estamos felizes com a sua presença. Desde o ano passado, nós temos um encontro marcado todos os últimos sábados do mês, do período letivo, às 19h19, aqui no Auditório Arlete Afonso. Por isso, cancele esses programas e vem para o IASP. Se é a primeira vez que você vem aqui no nosso tema, saiba que todos os episódios que nós já fizemos já estão disponíveis no YouTube. Basta você procurar como Programa Cancela. Então veja, deixa eu ligar aqui minhas coisas, né, que eu sempre esqueço. A emoção é tanta de ver vocês, que eu fico nervoso. Pode parecer que não, mas a gente também fica nervoso. Bom, isso, agora vai. Se você está vindo aqui pela primeira vez, talvez você não gostou muito do fato de termos uma fila, alguns ficaram de fora, alguns estão em pé. Eu gostaria de convidar vocês para criarem um hábito de sempre acessarem o nosso site. Sempre 15 dias antes do programa Cancela, nós lançamos lá um ingresso. O ingresso é apenas para evitar filas. Se você vier sem o ingresso, você vai entrar no programa. Mas se você imprimir o ingresso, ele é gratuito, você entra direto. Então, crie esse hábito de acessar o site do programa Cancela, de curtir a nossa página também. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu consegui emagrecer muito para fazer esse tema. É verdade. Na verdade, eu aprendi com o Sheldon a como emagrecer, porque ele disse que hoje existem pesquisas científicas que você nem precisa mais fazer exercício físico. Basta você pensar que está fazendo exercício físico e você já emagrece. Eu posso estar fazendo isso nesse exato momento. Se eu estou fazendo? Não, eu começo na segunda-feira. Bazinga! Vamos logo e vamos falar sobre The Big Bang Theory, em português, traduzido para Big Bang, a teoria de tudo, abreviada para TBBT. Quem aqui já ouviu falar dessa série? Quem aqui já viu esse slogan Bazinga? Deixa eu ver as mãos de vocês. Bom, olhando por cima, nós temos 86,748% de pessoas aqui que pelo jeito já conhecem esse tema. E isso daqui que eu estou fazendo agora não é um chute. E se fosse um chute, seria mais ou menos preciso CHUTE. Sabe o que isso significa? Coeficiente hipotético universal teórico estimado experimental. Isso é um chute. Como cientista, eu chego a conclusões na base das observações e das experimentações. Bom, The Big Bang Theory é uma série de comédia criada pelos Chuck Lorre, que é o mesmo criador do Two and a Half Men, e também Bill Prady, que estreou no canal da CBS no dia 22 de setembro de 2007. E quando a terceira temporada ela chegou ao ar, ela já bateu todos os recordes e já é considerada a série, o programa mais assistido desse canal. Atualmente, The Big Bang Theory é a série mais assistida de comédia. Ela é a número 1, tendo uma média de 16 a 17 milhões de espectadores por episódio. E algo que isso me espanta na série é que ela fala sobre nerds. E ela é centrada em 7 personagens principais que moram em Pasadena, na Califórnia. E como eu sempre faço nos temas do Cancela, eu gostaria de ver se vocês realmente conhecem sobre o que nós estamos falando. Então, alguém saberia me dizer, valendo um brinde, quais são os nomes dos personagens de The Big Bang Theory? Deixa eu ver a mão. Alguém da produção me entrega um sem fio, que aí eu vou até vocês. Por favor, Gui, me ajude aqui. O nome dos personagens. Sim. Quem que conhece? Ela levantou aqui, então se ela levantou, deixa eu ver. Quais são os nomes dos personagens do The Big Bang Theory? Vamos ver. Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Rajesh Kutropali e Howard Wolowitz. Faltam 3. Amy...
M, faltam duas. Penny. Penny, uma. Tá bom, salva de palmas para ela, ganha o chaveiro do Cancela. Ah, não, faltou por uma. Tá bom. É que numa hora dessa pode parecer que não, mas dá um branco tremendo na gente. Faltou ali a namorada do Raj, a Emily. Bom, eu confesso que para mim... A Emily não, desculpa. Eu anotei errado, deixa eu ver. A namorada dele não é a Amy, a namorada dele é Emily, desculpa. Bom, confesso que para mim... É muito parecido o nome, né? Bom, eu confesso que para mim, uma série como essa, fazer sucesso é espantoso. Porque a série ela é para um público nerd. E quando você olha para um nerd... Eu não sou assim, né? Mas eu espero também não chegar nesse ponto. Mas eu, desde pequeno, eu sempre fui considerado um nerd. E eu lembro que no meu tempo, você gostar de filmes, de super-heróis, de videogame, era isso daí de Star Wars, isso daí era coisa de criança. Se você saísse com uma camiseta de super-herói na rua, na década de 90, você era altamente ridicularizado. Hoje, tudo isso mudou. E se você tem alguma dúvida disso, percebe, dá uma passeada nos shoppings, você vai ver quantas pessoas estão usando camisetas fazendo alusão a algum filme, alguma série, algum super-herói, algum anime, algum jogo, porque querendo ou não, hoje ser nerd é diferente. Hoje ser nerd é gostar de certa forma da cultura pop, da cultura popular. E a cultura pop nada mais é do que os assuntos que estão na boca do povo, os assuntos que estão na moda. Eu tenho certeza que muitos aqui, eu vi até na hora do quadro que você cancelou, com camisetas do Bazinga. E eu acredito que o The Big Bang Theory também ajudou os nerds a demonstrarem o que eles gostam e perderam um pouco da vergonha de mostrar, né, o que eles são fãs. A série ela já ganhou diversos prêmios. Até o momento já foram 27 prêmios ao todo, como TCA Awards, Emmy Awards, Satellite Awards, People Choice Awards e um monte de coisa. Vocês perceberam que o meu inglês melhorou? É que agora eu tenho um consultor de inglês. Então ele está corrigindo todo o meu inglês. Se eu errar, a culpa não é mais minha, agora a culpa é dele. Vamos falar dos personagens. Eu chamava ele de Leonard. E ele falou para mim que não é Leonard, é Leonard. Então se eu errar em algum momento, faz parte. É o Guilherme Carrijo, barbudo. Salva de palmas, ele é meu tradutor agora para o inglês. Esse barbudinho. O Leonard. Vamos ver se eu consigo gravar isso aqui. O Leonard, interpretado por Johnny Galick, ele tinha sido abordado para fazer um outro papel, o Sheldon. Leonard, por favor. Você está bem de Leonard. Muito bom, não está com calor, não? Você está mais parecido para um cientista maluco, né? Do que com essa roupa desse jeito. E o Leonard, ele foi dublado pelo Gustavo Nader. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Nader, eu queria estar muito aí com vocês. O Vinícius me fez o convite, a gente tentou acertar, não conseguimos. Eu estou gravando agora na Rede Globo Eta Mundo Bom, a novela Herança de Ódio, então vejam e assistam no G-Show. Bom, eu sou diretor de dublagem de jogos já há vários anos, também faço alguns personagens, dentre eles o Leonard, do Big Bang Theory. Já repararam que o Sheldon desaparece todo dia às 2h45? Jura? Talvez ele só vá ao banheiro. Na verdade, não. Ele só vai às 8 da manhã com sequências opcionais, às 1h45 e às 7h10 nas sextas com alto teor de fibras. É tão triste você saber isso. Essa é só a ponta do iceberg da tristeza. E eu queria dizer uma coisa pra vocês. Sheldon, o que você vai fazer hoje, nesse sábado? Se eu fosse você, eu cancelaria tudo e viria pro IASP. Vem pro IASP! Você também! Viu só, Gustavo? Gustavo Nader, muito obrigado pela sua gentileza. O pessoal aqui comemorou, vibrou de uma maneira totalmente espontânea. Foi uma coisa linda esse negócio aqui. Então, o Leonard, muito obrigado. O Gustavo realizou o nosso sonho. O Leonard é um físico experimental que ele recebeu o seu doutorado com apenas 24 anos de idade. E mesmo assim, sendo tão novo, a sua família julga que ele é o menos bem-sucedido. A sua mãe, ela é uma psiquiatra, sua irmã é bióloga, seu pai é um antropólogo e seu irmão, Michael, é um professor de direito na faculdade de Harvard. Atualmente, ele tem o grande privilégio de ser o colega de república de Sheldon.
Entre todos os personagens, ele é o que mais leva jeito na construção de relacionamento com as pessoas. Ele é o mais humano. Tanto é que ele tenta até ajudar e cuidar do Sheldon muitas vezes. E mesmo tendo bons relacionamentos, até hoje ele nunca conseguiu ganhar de presente uma festa de aniversário. Ele, tadinho dele, né? O Leonard, durante todas as 9 temporadas, ele foi um grande conquistador. Ele conquistou ao todo 4 mulheres. Bem coisa de nerd, né? 4 durante 9 anos, né? Durante 9 anos. O Mário acho que não conseguiu conquistar nenhuma em 9 anos, né, Mário? Mas tudo bem. Mário, continua aqui comigo. Ele conseguiu conquistar a Leslie Winkle, a Stephanie, a Priya, que é a irmã mais nova de Raj, e a Penny, com quem ele se casou e é o grande amor da sua vida. Ele também é conhecido por ser intolerante à lactose, não pode comer milho, ele toca violoncelo e usa o sobrenome o nome kryptoniano do Superman, Kal-El, para todas as suas senhas. E uma das curiosidades é que o ator, ele não usa óculos, então o óculos que o ator usa é sem lente, para poder fazer a interpretação do Leonard. Leonard, muito obrigado, salva de palmas para ele. Você trouxe sem lente, não? Muito bom, pode se sentar. Depois de falar do Leonard, automaticamente já vem em nossa mente falarmos sobre a Penny. A Penny é interpretada por Kaley Cuoco, que foi jogadora amadora de tênis até os seus 16 anos de idade. A atriz, ela já apareceu em outra série que nós abordamos aqui no Cancela, e se alguém souber me dizer, ganha também um chaveirinho. Alguém lembra? Ela, a atriz, já apareceu. Em qual foi? Prison Break, muito bom. Como é que é seu nome? Hã? Felipe é fera. Salve de palmas para o Felipe participando. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Exatamente. Ela participou na série do Prison Break como Sasha Murray. Mas quase que a atriz, a Kaley Cuoco, ela perdeu o papel de Penny para Amanda Walsh. De todas as personagens, a Penny é a única que não tem o seu sobrenome revelado. Ela era tratada como menina na sua infância e ela tinha diversos problemas familiares. Vamos pensar. E depois desses tantos problemas, ela tomou uma decisão de se mudar de Nebraska, porque ela tinha o sonho de ser uma atriz famosa. Ela tem um jeito, né? E aí ela acaba se mudando e fica morando num quarto que é em frente ela é vizinha do Sheldon e Leonard, e para não ficar sem dinheiro, ela arranja um trabalho, porque a carreira dela de atriz acabou não vingando, no Cheesecake Factory. E ali, né, a gente vê várias cenas da série, mas atualmente ela sai do Cheesecake Factory e se torna uma representante farmacêutica. Como atriz, ela conseguiu poucos papéis. Um deles foi num comercial de hemorroidas, e outro um filme onde ela é um lobisomem. Mas mesmo trabalhando e tendo o seu dinheirinho, ela tem um costume que eu acredito que alguns de vocês conhecem alguém que tem um costume muito parecido. Quando o pessoal se junta e pede algum lanche, ela nunca paga a conta. Vocês conhecem alguém que faz isso também? Tá? Chega a hora da conta, esqueci minha carteira. Eu sempre tenho pessoas que também acabam esquecendo a carteira. Ela é a dona do coração do Leonard, desde os dias que eles se conhecem, mesmo terminando o relacionamento, às vezes muito rápido, porque ele acabou falando uma palavrinha, uma frasezinha, que alguns falam cedo demais. Sabe qual é? Eu te amo. Cuidado para não falar essa frase muito cedo. Elas acabaram terminando, acabaram voltando e depois se casaram. Uma curiosidade é que a Penny e o Leonard, obviamente, né, o Leonard, os atores que os representam, eles namoraram na vida real por 2 anos, entre a primeira e a segunda temporada. E isso só deve ter acontecido porque a Penny, ela sabe falar uma palavra que o deixava maluquinho. Qual que é a palavra, Penny? Cadê o microfone? Fala pra gente. Não, calma. Mostra para eles como é que é a palavra. Vai lá. Moléculas. Moléculas. Muito bom. Salve de palmas para a Penny. Muito obrigado, Penny. Ela se estressa muito com o Sheldon, mas mesmo assim eles são bons amigos. Quando ele fica triste, é ela quem acaba cuidando dele, cantando até a musiquinha famosa Soft Kitty. E mais para desespero do Sheldon, ela é ótima num jogo que ele acaba até perdendo para ela, que é o jogo Halo. E ela, de todas as personagens, é a atriz que mais muda, é o personagem que mais muda durante a série. E a Penny, ela diz que ela é vegetariana,
exceto para peixes, e diz ainda que adora carne. Nesse caso, eu também sou vegetariana. O próximo personagem que nós iremos conversar é o Rajat Kutrapali, interpretado por Kunal Nayyar, que, por incrível que pareça, ele não é indiano, mas britânico. E mais incrível ainda é com quem ele conseguiu se casar. É essa moça chamada Neha Kapoor. Sabe quem é ela? A Miss Índia 2006. O cara não é fraco não, hein? Raj é doutor em astrofísica, vindo em uma família muito rica na Índia. E apesar de ter nascido lá, ele odeia o país, ele odeia a comida e odeia a música indiana. E por estar longe de casa, ele se comunica com seus pais através de uma webcam. Mesmo sendo hindu, ele come carne, ele é fã também de outras coisas, que geralmente o grupo dos seus amigos não é, como Crepúsculo e Harry Potter. E por ter alguns interesses femininos, seus amigos e familiares especulam que ele possa ser gay, devido à sua estreita amizade com o Howard. E às vezes a série mostra diversas cenas eles tendo algumas discussões, parecendo ali meio que um casal. Ele se defende dizendo que é homem, mas ele é um metrosexual. Bom, o Raj, ele tem um problema. Ele tem um probleminha. Ele é extremamente tímido com as mulheres. Ele sofre de mutismo seletivo. Ou seja, ele não consegue falar com as tchutchucas, a menos que ele tenha ingerido alguma bebida alcoólica. Raj, você podia fazer uma coisa mais saudável, que é, por exemplo, puxar conversa com as mulheres usando uma cadelinha, porque você tem aquela cadelinha Cinnamon. Essa Cinnamon, ela inspirou o nome da minha cadelinha, é o segundo nome. Minha cadelinha chama Gamorra Cinnamon. Eu podia ter usado isso daí. Muito obrigado, Raj. Salva de palmas para ele. Próximo personagem da série é o Howard Wolowitz. Por favor, Howard. Esse ficou bem no esquema. Howard! O que você está fazendo no programa Cancela? A mãe, ele tem esse costume de conversar com a mãe gritando, e ele é interpretado por Simon Helberg, que ele é faixa preta de karatê desde os 10 anos de idade. Vai querer mexer com ele? Vai querer mexer com um nerd? Howard, ele é engenheiro espacial com mestrado em engenharia pelo MIT. De todos os homens, ele é o único que não tem doutorado. Fato que é constantemente lembrado por todos. Ele é o único. Quando ele tinha 11 anos, seu pai o abandonou, sendo que sempre esse assunto acaba vindo à tona, isso o deixa totalmente angustiado. Ele é judeu, mas assim como Raj, ele não leva os preceitos da sua religião tão a sério, porque ele chega até a comer carne de porco. Ele tem o costume de comunicar com a sua mãe, aos gritos, até que ela infelizmente veio a falecer. Ele é poliglota, sendo fluente em francês, mandarim, russo, farsi e também em Klingon, que é a língua criada para o filme Star Trek. E de todos os amigos, é o que mais tenta conquistar as mulheres, tendo cantadas ideias de conquistas nada inovadoras e aplicáveis. Eu quero ver se o Howard sabe realmente fazer uma cantada para uma mulher. Eu gostaria de chamar aqui 4 meninas solteiras que sejam corajosas para ver se realmente ele é bom na cantada. Tem 4 solteiras corajosas. Cadê aqui? As corajosas? Já vieram 2. Howard, calma, é só 4. O desespero tomou conta. Não precisava vir 50 não, calma. Calma. Depois você fala com elas no final do programa, Howard. Mostra aí como é que faz. Olha para uma delas, escolhe e dá a sua cantada. Primeiramente, você tem que fazer uma análise para ver a que você vai fletar, a que você vai desenvolver sua cantada muito bem elaborada. E para isso, precisa criar um clima. E eu vou aqui com meu amigo aqui. O Pablo? Por favor, Pablo, toca aquela música tocante. Não vai cantar o Pablo, né? E como eu sou bom, eu vou dar 4 cantadas. 4. A primeira vai ser para quem? Para essa moça de verde. Tá madura aqui. Vai ficar madura. Ela está quase... Vai lá, Howard. Primeira. Primeiro você pega aqui. Linda. Até esqueci a cantar, deixa eu lembrar. Lembrei. Linda. Você não é um asteroide, mas que corpo celeste.
Muito bom, muito obrigado. Pode se assentar. Vamos para a próxima. Vamos ver a próxima cantada. Essa moça com roupagens diferentes, bonitas. Essa eu vou até ajoelhar aqui. Moça, gata, você tem ossos? Sim. Então já temos 206 coisas em comum. Muito bom! Vamos ver a próxima cantada, vamos ver. Como a todo brasileiro, uma mulata, os cabelos enrolados. Deixa eu lembrar da que até esqueci agora de verdade. Espera aí, que eu vou lembrar. Fico emocionado, né, na presença de uma beldade dessa. Gata, feche os olhos. O que você vê? O que você vê? Nada. Esse é meu mundo sem você. Perdi até o ar agora. Agora toca aquela especial, a especial. Linda. Nossa. I do. Gata, você é tão linda, mas tão linda, que até o raio gama. Salve de palmas para o Olha aí, o programa Cancela, ele também te ajuda a como conquistar as mulheres. Aqui você teve várias formas de cantadas. Bom, o Howard também, ele é um engraçadão do grupo, sempre tentando fazer alguma piada. Ele chegou também a ir ao espaço, porque ele trabalhava na NASA, é um fato que ele contava para todas as pessoas na rua. Ele é asmático, alérgico a amendoim, amêndoas e nozes, e junto com seu amigo Raj, eles criam uma banda chamada Pegadas na Lua, que tem apenas um único fã. E depois de muitas tentativas, vocês viram algumas delas aqui, ele consegue conquistar alguém. A doutora em microbiologia, e espero que eu fale o segundo nome dela corretamente, que é Bernadette Hostenkowski, com quem se casa no telhado do apartamento, no dia anterior que ele vai ao espaço. Só que a Bernadette também trabalhou como garçonete no Cheesecake Factory, para conseguir juntar dinheiro para pagar pelos seus estudos. E a atriz que a interpreta, a Melissa Rauch, tem apenas 1,50 m. Bom, agora vamos falar sobre o Sheldon Lee Cooper, que é interpretado por Jim Parsons, que tem, assim, até assustador falar, 40 anos, né? Mas está bem, né? Eu estou bem também. 40 anos, é o ator mais bem pago da série, e mesmo tendo tanto tempo assim, fazendo um personagem desse porte, ele nunca assistiu nenhum episódio de Star Trek e nem de Doctor Who. Bom, Sheldon, ele é um físico teórico, que começou a faculdade com 11 anos e finalizou seu doutorado com 16. Você achou ele esperto? Eu teria que perder 60 pontos de QI para ser considerado esperto. Obviamente, ele também não era louco, pois segundo ele, a sua mãe já o testou. Os produtores da série dizem que ele também não é autista. Ele nasceu no Texas, assim também como o ator Jim Parsons. Ele tem uma irmã bonita, chamada Missy, uma mãe que é cristã fervorosa, e Shelley, como é a forma, o apelido carinhoso que ele gosta de ser chamado, apesar que o nome dele na conta do seu YouTube é OB1, uma referência a Obi-Wan Kenobi, do Star Wars. Ele tem memória aidética, é viciado em trens, ele sabe todos os números do valor do pi, ele possui um Tamagotchi, lembra do Tamagotchi? Bichinho virtual.
Ele possui um Tamagotchi vivo desde 1998, gosta muito de bandeiras, vê o número 73 como o número perfeito e olha que Jim Parsons nasceu em 1973. É quase obcecado pela cultura pop e tem medo de pássaros. Só aceitou morar com Leonard depois dele assinar um acordo de colegas, absurdamente exaustivo. Ele é frio e calculista e abstém-se de qualquer forma de contato físico. Ele tem transtorno obsessivo-compulsivo, por isso ele faz atividades específicas em dias e horários determinados. Um exemplo disso foi o que eu fiz no começo da apresentação, fazendo as 3 batidas na porta, é um exemplo do que ele sempre faz. Sheldon ele tem grande dificuldade em identificar sarcasmo e ironia. É um tema que é recorrente na série, são seus esforços para conseguir obter esse tipo de habilidades. E ele também tem enormes dificuldades em manter segredos, mentir e dirigir, porque segundo ele é muito evoluído para saber dirigir um carro. É dele a famosa frase bazinga, que é um tipo de brincadeira em forma de pegadinha que já virou camiseta, blusa, caneca, chaveiro, capa de celular, chinelos, almofadas e por aí vai. E o título que ele deseja para sua biografia é De Nada, Humanidade. Ele namora com a Amy, que segundo ele é o amaciante do seu coração. A Amy Farrah Fowler pode ficar em pé, ela é interpretada por Mayim Bialik e ela é cientista na vida real, pois ela, a atriz, tem um PhD em neurociência cursado na Universidade da Califórnia, a UCLA. Agora, interessante que quando nós a convidamos, a Bianca, para participar, para fazer a Amy, o que você estava fazendo no exato momento? Estudando neurologia. Estudando. Salve de palmas para a nossa Amy, né? Ela merece. Deu tudo a ver, deu tudo a ver. Ela teve que aprender a tocar um instrumento, a harpa, o Sheldon teve que aprender a tocar o theremin, pois esse é o instrumento que a personagem toca. E Amy é uma neurocientista que se considera a BFF, a Best Friend Forever da Penny. E ela namora com Sheldon. Amy, a personagem agora, ela tem um PhD em neurobiologia, com um foco em investigação sobre vícios nos primatas. Tanto é que ela tem um macaco viciado em cigarros morando com ela. Ela se tornou conhecida no grupo de amigos porque Raj, junto com o Howard, eles se juntaram e inscreveram o Sheldon em um site de relacionamentos, obviamente sem o seu consentimento. Eles acabaram se encontrando, ficaram amigos e só. Sheldon não queria começar o namoro, até que ela toma uma decisão de sair com um dos amigos do Sheldon, os poucos que ele tem, o Stuart, e aí nisso ele esperta e aí ele sim começa a namorar com ela. Mas, antes de namorar, ele faz um contrato com 31 páginas, que é o contrato de relacionamento. Eu vejo que tem muitos homens que parecem que querem fazer a mesma coisa do que o Sheldon. Muito obrigado, salva de palmas para a Amy. Essa foi a Amy. Como a série mostra 4 tipos de nerds diferentes, é muito fácil uma pessoa que gosta da cultura pop acabar assistindo a série e se identificar com algum dos personagens. A Penny seria aquele personagem mais normal, que não gosta tanto da cultura pop, e assim ela traria consigo o público normal também. Algumas curiosidades da série é que o nome original seria Lenny, Penny e Kenny. O QI de Sheldon é de 187 pontos. Só para vocês terem uma ideia, a título de comparação, acredita-se que Einstein tinha um QI de 160. E eu vou explicar para vocês como funciona o QI, o famoso quociente de inteligência. De 121 a 130 é superdotação. De 110 a 120 é uma inteligência acima da média. De 90 a 109, uma inteligência normal. O QI do George Bush é de 91, quase rebaixado. Já o da Sharon Stone é de 154, ou seja, ela é superdotada. O QI de Leonard seria de 113. E o da Dilma, não, vou deixar. Vai que alguém gosta dela, né? Nós sabemos dessa informação, não da Dilma, mas do QI do Sheldon, porque em um dos episódios ele fala que a soma do seu QI junto com o do Leonard é de 300. O nome Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter são uma homenagem ao falecido produtor de TV Sheldon Leonard. Os nomes Sheldon, Leonard, Cooper, Hofstadter aparecem na lista dos ganhadores de Nobel, do Prêmio Nobel em Física. Além disso,
Sheldon e Cooper são nome de físicos que ganharam prêmio por sua teoria, e Leonard e Hofstadter são nome daqueles que ganharam o prêmio por uma experiência. O famoso slogan Bazinga foi criado pelo próprio produtor da série, Stephen Angel. Tudo começou com uma brincadeira, mas ao invés de ele falar alguma coisa como "te peguei", ele falava Bazinga. E isso ali quando eles estavam gravando a série. Decidiram colocar o slogan, e aí você já viu o que acabou dando com essa frase. A voz da personagem da Bernadette, ela não é, a da atriz, desculpa, a voz verdadeira da atriz, a Bernadette, não é tão estridente quanto na série. Segundo ela, para criar essa voz característica da personagem, ela tenta imitar a voz da sua própria mãe. E falando em mãe, quem interpretava a mãe do Howard Wolowitz é a atriz Carol Ann Suzy, que infelizmente já faleceu. E é por isso que a personagem na série também acaba morrendo. O número do apartamento da Penny é 314, obviamente uma referência ao pi, que é arredondado para 3,14. O cientista brasileiro André Nemésio batizou uma nova espécie de abelha com o nome Euglossa bazinga, em homenagem ao Sheldon Cooper. Então, sim, existe uma abelha que é bazinga. Não sei se ela pica, ela fala bazinga. Não, será? Acho que não seria muito legal, né? As formas escritas na lousa, em todos os episódios, eles têm a ver com o tema do capítulo. Tanto é que David Saltzberg, professor da Universidade da Califórnia, ele checa todos os roteiros para ver se a parte científica da série está tudo corretinho. E vários atores também famosos já participaram na série. Foram vários, como Stan Lee, Leonard Nimoy, mas assim os nerds conhecem bastante esses nomes, como Stephen Hawking, Summer Glau, George Takei, Buzz Aldrin, Levar Burton, Howie Mandel, Charlie Sheen, Joyce Miles, Brent Spine, Stephen Hawking, and Trolls. Ficou bom, Gui? A leitura dos nomes ficou top, né? E eu tenho certeza que muitos, ao falarem assim, bom, o tema da segunda temporada, que vai dar início à segunda temporada do Cancela, vai ser The Big Bang Theory. E alguns já chegaram para mim e falaram assim, eu já sei o que você vai falar. Porque The Big Bang Theory apoia, de certa forma, a teoria evolucionista. Muito provavelmente, o Vinícius vai falar ali sobre algumas provas da teoria criacionista contra alguns artigos, tal, não sei o que, da teoria evolucionista. Se você pensou que eu falaria sobre isso, sinto lhe dizer, bazinga. Errou feio, errou rude. Como diria o Sheldon, num caso como esse, a ignorância, ela é uma bênção. Eu, na verdade, não achei que seria muito proveitoso nós gastarmos esse tempo, que é até precioso, falando sobre as provas de uma teoria e as provas de outra teoria. Porque, enfim, o que é uma teoria? A teoria, ela é apenas uma hipótese, é algo que não foi provado cientificamente, é uma conjectura, é uma opinião. Por isso, ao invés de falarmos sobre as teorias criacionistas e evolucionistas, eu achei mais interessante nós falarmos sobre outro assunto. Sabe qual? Sobre a Bíblia. Mas por que falar sobre a Bíblia? Eu não sei se vocês perceberam, mas a série, ela retrata, de certa forma, e apresenta os seus personagens como sendo intelectuais. Tanto é que o Sheldon, ele tem um QI impossível de ser alcançado. E os seus personagens seriam uma representação do que as pessoas inteligentes pensam, ou até mesmo eles acreditam. E percebam que todos eles desprezam, de certa forma, a religião. E, na verdade, eles não desprezam a religião. Não apenas eles desprezam a religião, mas eles também fazem um discurso contra a religião e a favor da ciência. Veja, o background de toda a série é essa. Um discurso contra a base bíblica. Tanto é que Sheldon, ele tem uma mãe que é cristã, ele teve uma educação cristã, e como ele trata a sua mãe? Como se ela fosse uma idiota, uma burra, uma estúpida, porque ela acredita na Bíblia, porque ela acredita em Deus. Outro fato interessante é que o ator Jim Parsons, que representa o Sheldon, ele foi convidado e participou de uma peça na Broadway representando Deus. Porque, segundo os produtores dessa peça, achavam que ele seria o personagem perfeito para demonstrar uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa cínica, cética. E eles queriam ver como seria esse ator fazendo um papel de Deus, só que na comédia. Será que acreditar na Bíblia é algo idiota? Quem acredita nela é mesmo um idiota, um estúpido, quem sabe um ignorante? Será que a Bíblia pode ser considerada uma teoria racional?
A Bíblia, ela nada mais é do que uma biblioteca. Ela é uma coletânea de muitos livros diferentes, de livros ou escritos, o qual contém história, poesia, parábolas, códigos de leis, hinos, descrições visionárias apocalípticas, cartas, em suma, é um livro repleto de livros. E é daí que vem o seu nome do grego tabíblia, que significa os livros. São 1.189 capítulos distribuídos em 750 mil palavras. Essa é a Bíblia. Só que a Bíblia, eu sei que ela é o livro dos paradoxos, porque a Bíblia é o livro mais lido, mas também o mais desconhecido. É o livro mais amado e também o mais odiado. É o livro mais obedecido e também o mais escarnecido. É o mais pregado e o mais combatido. Agora, indiferente da sua religião ou até denominação religiosa, perceba que a grande maioria das religiões, eles de certa forma, eles pelo menos respeitam a Bíblia. Eles têm às vezes até algumas dúvidas sobre a Bíblia, têm algumas curiosidades sobre ele. Tanto é que esse livro é o livro mais vendido, mais traduzido e mais lido em todo o mundo. A arte, a política, a história e as leis foram influenciadas pela Bíblia. Todas elas. E provavelmente isso aconteça porque ela responde às principais perguntas existenciais que nós temos. Como, por exemplo, quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos. A Bíblia, ela foi escrita em mais de 35 gerações. Em aproximadamente 40 autores, em 66 livros diferentes, em 3 continentes, somando 1.500 anos. E só o fato de um livro ter sido poupado, ter sido conservado durante tanto tempo, isso já não te chama a sua atenção? Mas veja bem, nunca houve nenhuma reunião de pauta entre esses 40 autores para saber como escrever. Nunca houve um grupo editorial por trás para ajudar eles a manterem a mesma linha de pensamento. E mesmo assim, a Bíblia é um livro totalmente harmônico. Os livros, eles não se contradizem, mas eles se complementam. Para vocês terem uma ideia da diversidade autoral da Bíblia, eu trouxe o que cada um dos autores faziam. E olha só como essa lista ela é no mínimo interessante. Moisés era estadista e líder. Amós, pastor de ovelhas. Pedro e João, pescadores. Lucas era médico, Davi e Salomão eram reis. Paulo, rabino e filósofo. Esdras era sacerdote. Daniel era o primeiro-ministro. Neemias era um funcionário público. Quando eles escreveram a Bíblia, os seus livros, alguns estavam em palácios, outros estavam em uma prisão, alguns estavam na frente de uma campanha militar. Ao escrever, muitos estavam muito alegres, alguns com medo, alguns com dificuldades, com muitas dúvidas. E mesmo assim, você percebe que existe uma linha que guia toda a Bíblia. Ela é harmônica, ela não se contradiz. E algo que é bem interessante sobre a Bíblia é que ela acompanha a história da imprensa. Vocês sabem dizer quem que foi que criou a imprensa? Gutenberg. E você sabe por que ele criou a imprensa? Porque ele tinha o sonho de distribuir Bíblias de forma mais fácil, imprimir elas para toda a população. Para vocês terem uma ideia, a primeira Bíblia que foi impressa precisou de uma equipe da empresa de Gutenberg com 40 pessoas trabalhando por quase 3 anos. Para só então imprimir a primeira Bíblia, que foi vendida em 1456 por $50.000. A maior quantia paga num livro até então. Mesmo assim, depois de tantas curiosidades sobre a Bíblia, nós sabemos que ela é lida, nós sabemos que a grande maioria tem uma Bíblia em casa, mas ela não é tão estudada. Interessante que o Instituto Barna de Pesquisas, ele fez uma pesquisa em países onde a maioria é cristã. E veja que interessante o que essa pesquisa descobriu. 93% dos entrevistados diziam possuir uma Bíblia em casa. Quem que não tem uma Bíblia em casa? Praticamente todo mundo. Mas apenas 12%, mesmo tendo Bíblia, liam diariamente. E aí eu fico perguntando, será que aqui no nosso grupo essa porcentagem seria diferente? 38% liam a Bíblia de forma esporadicamente, só quando estava com algum tipo de problema, dificuldade. Agora a pesquisa, ela faz algumas perguntas sobre o conhecimento bíblico. E olha o que ela descobriu. 69% acreditavam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia. 48% achavam que o livro de Tomé fazia parte do Novo Testamento. E 58% não souberam responder quem pregou o Sermão da Montanha.
Segundo os estudiosos, nós estamos vivendo em um tempo de analfabetismo bíblico e teológico. E ao conversar com diversos jovens, eu percebi que muitos têm a mesma dúvida. Será que eu posso confiar nesse livro? Será que ela não foi alterada com o passar do tempo? Será que tudo que está escrito nela ainda serve para mim nesses dias? Tanto é que nessa mesma pesquisa do Instituto Barna, ela descobriu que 42% dos jovens não acreditam que a Bíblia, de forma completa, é inspirada por Deus e que nós devemos praticar os seus ensinamentos no dia de hoje. Mas veja, nós podemos confiar em um livro arcaico como esse? Você acha que sim? Você acha que não? Será que a Bíblia não foi alterada com o tempo? Será que a Bíblia poderia ser considerada uma teoria racional? Antes de responder essas perguntas, deixe-me dar uma contextualizada. Vocês sabem como a Bíblia chegou até nós? Ela veio dentro de uma cápsula e caiu do céu. Aí encontraram ela, foi assim? É claro que não. Deus, ele usou algumas pessoas para escreverem a Bíblia. E como foi feito? A Bíblia mesmo conta como foi no início da história da Terra. Porque Deus, ele se comunicava com os seres humanos. Só que começou a entrar a maldade, e os homens que passavam as histórias que eles tinham aprendido de pai para filho, ou seja, uma tradição oral, começaram a se esquecer de alguns detalhes. Por isso, Deus deixou, de certa forma, ele escolheu deixar tudo anotadinho para mim e para você. E ele chama algumas pessoas que são santas, e a palavra santa na Bíblia tem a ver com separado, para escreverem a Bíblia. O interessante é que a Bíblia mesmo diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem de vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é uma revelação de Deus para se comunicar conosco, comigo e com você. A Bíblia seria Deus falando com sotaque humano. Obviamente, Deus, ele não ditou a Bíblia, ele não falou palavra por palavra. Ele deixou que os seus autores, eles escrevessem da forma como eles achavam melhor. Porque quem seria melhor para comunicar uma mensagem para os seres humanos, a não ser os seres humanos? Mas talvez fique a pergunta, mas será que ela não foi alterada com o tempo? Será que os homens não mudaram algumas coisas na Bíblia? Eu posso afirmar para você, categoricamente, que não. A Bíblia não foi alterada. A papirologia, que é a ciência que estuda os papiros eram uma folha feita ali de uma planta, que foi o primeiro material onde as pessoas escreveram as Bíblias. Eles têm afirmado hoje que entre 98% a 99% dos manuscritos encontrados são iguais com o que nós temos ainda hoje. Ou seja, nós podemos confiar num termo chamado na originalidade da Bíblia. Isso significa que o que foi escrito chegou para nós da forma em que fosse escrito. E pensem comigo, se a Bíblia fosse alterada, qual seria a primeira coisa que as pessoas iriam alterar na Bíblia? Qual seria? A primeira coisa, os erros dos seus personagens. A Bíblia, ela não esconde nenhum erro do seu personagem. A Bíblia, ela não esconde nenhuma das consequências por eles terem feito aquilo ali. Se a igreja, se as pessoas realmente fossem mudar alguma coisa, o que eles começariam mudando? Com toda certeza, esses pretensos erros. Só o fato de existir algumas coisas que parecem contraditórias na Bíblia, já é uma demonstração que a Bíblia não foi alterada. Mas talvez surja uma pergunta. Você está falando que a Bíblia não é alterada, mas existem algumas coisas que são esquisitas, existem algumas contradições. Por exemplo, em um evangelho diz que quando Jesus chegou lá, ele foi curar 2 cegos. Em outro evangelho fala da mesma história e diz que Jesus curou apenas 1 cego. E aí, como é que você me explica isso? Sempre quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender que ela não foi escrita para nós, ela foi escrita para aquele tempo específico. E nos tempos de Jesus, existiam costumes muito diferentes dos nossos. Um exemplo era não contar mulheres e crianças. Se você for ler a multiplicação dos pães e peixes, algo que foi tão sensacional e tão conhecido que Jesus fez, na própria lista diz, Jesus multiplicou o peixe para tantos homens, isso sem contar as mulheres e as crianças. No exemplo que eu acabei de falar, de em um evangelho falar que foram 2 e em outro falar que foi 1, é que muito provavelmente eram 2 pessoas, um homem e uma criança ou uma mulher. Como eu disse agora há pouco,
Só o fato de existirem esse tipo de coisas na Bíblia que parecem ser contradições, já são uma prova do que ela não foi alterada. Porque se fosse necessário alterar alguma coisa, é isso que seria alterado. Então, isso para mim seria uma forte prova, uma evidência de que a Bíblia não foi alterada. E falando em prova, será que hoje a história, será que hoje a arqueologia tem encontrado algumas provas que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? O que vocês acham? Sim? Não? Saibam vocês que as descobertas arqueológicas, elas têm confirmado dia após dia a veracidade da Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais descobertas arqueológicas e provas científicas arqueológicas da existência da vida de Jesus do que desse personagem, Alexandre o Grande. Nós falamos dele no último Cancela. Só para você fazer uma comparação rápida, os evangelhos eles foram escritos algumas décadas depois que Jesus morreu. Agora, a primeira biografia escrita sobre Alexandre, Vida Paralelas, foi escrita centenas de anos depois. Da vida de Jesus, nós temos 5.300 manuscritos que contam a mesma história dos evangelhos. Já de Alexandre o Grande, nós não temos isso. Outro personagem que você já deve ter ouvido é esse daqui. Já ouviram falar de Sócrates? Saibam vocês que nós não temos nenhuma prova, nenhuma evidência arqueológica contemporânea da existência dele. Agora percebam, isso não é divulgado pela mídia, porque eles apenas estão divulgando e mostrando o que convém para eles. Agora, a descoberta mais importante, a descoberta arqueológica mais importante, que prova que a Bíblia não foi alterada e da confiabilidade dos seus escritos, aconteceu em 1947, em Qumran. A história conta que um rapaz, ele estava passeando sem nada para fazer, ele pegou algumas pedras e começou a jogar dentro de algumas cavernas. E ao fazer isso, ele percebeu que ouviu alguma coisa se quebrando. E quando ele chega lá para ver, ele encontra diversos vasos. E quando ele percebe o que ele tinha quebrado, existiam alguns rolos. Ele encontrou diversos rolos. E nesses rolos existiam a grande maioria dos livros bíblicos que ali foram encontrados. E esses livros datam de mais de 2.000 anos de idade, antes de 1947. Um dos livros que foi encontrado foi o livro de Isaías. Ele foi encontrado inteirinho, completinho. E a mesma forma que está escrito o livro de Isaías dentro daquele manuscrito, é a mesma forma que nós temos a Bíblia ainda hoje. Isso, há muito tempo atrás, escritos de 2.000 anos. E alguns manuscritos eram cópias feitas de 250 anos de Cristo a 68 anos depois de Cristo. Você pode mesmo confirmar ali no Google, é só procurar como manuscritos do Mar Morto. Agora vejam o que disse esse senhor, William F. Albright. Vocês sabem quem é ele? Ele foi um dos maiores arqueólogos de todos os tempos, deão honorífico dos estudos de assiriologia, detentor de nada menos do que 30 títulos de doutorado honoris causa. Tenho certeza que causaria até uma inveja ao Sheldon. Olha o que ele disse depois de muito estudar a Bíblia. Não há a menor dúvida que a arqueologia confirma a historicidade substancial da tradição presente no Antigo Testamento, porque descoberta após descoberta tem confirmado a exatidão de inúmeros detalhes e feito crescer o reconhecimento da Bíblia como uma valiosa fonte histórica. Olha quem está dizendo isso, um dos maiores especialistas na área. Agora, olha o que diz Nelson Glueck. Ele é um arqueólogo judeu que chegou a ser até mesmo capa da revista Time na década de 60. E olha só o que ele disse. Pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica tem jamais desmentido sequer uma referência bíblica. Portanto, a arqueologia, ela confirma o que a Bíblia já está dizendo. Na verdade, ela não confirma apenas o que diz a Bíblia, mas que Jesus Cristo já existiu. Nós temos provas que Jesus já esteve nessa terra. Por exemplo, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi o autor dos tratados Guerras Judaicas e Histórias dos Judeus. Ele era um historiador judeu do primeiro século que chegou até a testemunhar a destruição de Jerusalém nos anos 66 e 70, depois de Cristo. Ele foi uma testemunha extra-bíblica. Na verdade, nós temos outras, mas ele é a mais importante. E veja, ele era um judeu, não tinha por que ele escrever o que ele escreveu. Olha o que ele diz. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, se é que na realidade se pode chamar de homem,
pois ele era obrador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente coisas estranhas. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado o Messias, embora Pilatos, por acusações dos nossos chefes, o condenasse à cruz. E aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessaram de proclamar que, passado o terceiro dia, ele apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito por ele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Quem disse isso foi Flávio Joséfo. A existência de Jesus faz tanta diferença na nossa história que nós temos o período histórico da nossa Terra, nosso planeta, dividido em antes e depois de Cristo. Em que ano que nós estamos? 2016. Depois de quem? Depois de Jesus. Veja, nós temos provas que Jesus existiu. E eu vou dar mais algumas evidências de por que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não precisa necessariamente acreditar ou concordar com o que eu vou dizer, mas perceba, eu acredito nesse livro pela atualidade do seu conteúdo. A Bíblia foi escrita e ela tem uma mensagem para todas as pessoas em todas as épocas. Não existe nenhum livro, nenhuma biografia tão completa como essa no mundo inteiro. Ela foi escrita tanto para a pessoa rica quanto para a pessoa pobre. Ela foi escrita tanto para um intelectual como uma pessoa simplória. Não é necessário uma faculdade para você entender a Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela é atual ainda nos dias de hoje. Segundo ponto, porque eu acredito na Bíblia, é a sua aplicabilidade. Aplique os princípios da Bíblia na honestidade e veja como você vai ter mais sucesso na sua vida profissional. Aplique o que a Bíblia fala sobre relacionamento, sobre fidelidade, e perceba como você vai ser mais feliz no seu relacionamento. Aplique a Bíblia na sua vida e você vai perceber, ela ainda funciona. Ela mesmo diz, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Um outro motivo porque eu acredito na Bíblia são as profecias. São mais de 6.000 profecias que estão na Bíblia, das quais mais da metade já se cumpriram. Só de Jesus nós temos mais de 300 profecias já cumpridas. Eu não estou falando de profecias literalistas, como, olha, toma cuidado, alguém vai tramar alguma coisa contra você. Nós vimos no último tema do Cancela, sobre Game of Thrones, uma das profecias bíblicas que em apenas um capítulo demonstram todos os principais governos mundiais e quem seria o último governo mundial. Isso, para mim, é uma evidência muito forte. E por fim, mas não menos importante, eu acredito na Bíblia porque ela causa um efeito transformador. Eu nunca vi alguém ter sua vida transformada ao ler Hamlet, ao ler Shakespeare, mas eu sei de uma coisa, que tem muitas pessoas que tiveram a vida transformada por causa da Bíblia. Até um casal, ao começar a estudar a Bíblia, depois da primeira semana eles chegaram a uma conclusão: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Depois de continuar estudando, na segunda semana eles chegam a uma outra conclusão: se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. E na terceira semana, depois de estudar, chegam a uma conclusão, mas agora maravilhados eles falam: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. Você não conhece alguém que teve a sua vida transformada pela Bíblia? Eu conheço. Sabe quem? Eu mesmo. Esse sou eu. Cabeludo, e isso aqui eu estava arrumado porque era a formatura do ensino médio. Então eu fui de gravata, cabelo comprido, calção, desse jeito. Você não conhece pessoas como essa? Que eram de um jeito totalmente diferente, depois de ter um contato com a Bíblia, foram transformadas? Por isso que eu acredito na Bíblia. E veja, se nós temos evidências históricas, se nós temos demonstrações que podemos acreditar na Bíblia, nós precisamos prestar muita atenção, porque a Bíblia fala o seguinte: Deus existe. Agora eu gostaria de entrar em um outro assunto da noite. Veja, até agora eu falei sobre as provas arqueológicas da Bíblia. Nós podemos confiar na Bíblia, mas eu não abordei sobre a existência de Deus. Será que Deus existe? Nós podemos provar cientificamente que Deus existe, sim ou não? Não. Mas nós também não podemos provar que Ele não existe. E aí é que entra o grande X da questão dessa noite. Porque para que você acredite em alguma coisa que a tua teoria não explique, vai ser necessário ter uma coisa só. É uma palavrinha
é aqui que entra a famosa palavra fé. O que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O dicionário diz que fé é confiança, crença, credibilidade em algo ou alguém, ainda que exista ou não evidências que comprovem a sua veracidade. Fé, queridos, é acreditar às vezes em coisas que não fazem sentido. Às vezes não vai ter provas. E se você for perceber durante toda a Bíblia, vários personagens, eles tiveram que demonstrar fé, sem nunca ter acontecido algo igual. Ao olhar aquilo seria ilógico, mas eles fizeram. Quer alguns exemplos? Noé construiu uma arca, e ele começou a pregar que iria chover, mas nunca tinha chovido. Ilógico, mas ele acreditou, para depois ele ver. Abraão foi convidado por Deus a sair da terra dele, ele era muito rico, vai para uma outra terra, e quando você chegar lá, você vai ter uma grande descendência, mas ele era velho. Como uma pessoa velha vai ter um filho? Isso é ilógico, mas ele acreditou, ele teve fé, e porque ele teve fé, ele viu. Moisés, na frente do mar vermelho, Deus falou para ele: levanta a mão, Moisés, que o mar vai se abrir. Quando que o mar já se abriu? Impossível, ilógico, mas ele obedeceu, e o mar se abriu. Jesus vai se encontrar com seus discípulos, e ele está caminhando sobre o mar, algo inacreditável, e aí Pedro fala: eu também quero, e aí Jesus fala: então venha, e ele caminha sobre as águas. Alguém já tinha caminhado sobre as águas? Nunca. Ao você pedir uma coisa daquilo lá, é ilógico, e isso é fé, é conseguir acreditar em coisas que não existem evidências. E eu queria deixar bem claro algo para você, tanto para você acreditar na evolução, na teoria evolucionista, quanto na teoria criacionista. Vai existir um momento que não vai existir nenhum tipo de prova científica, você vai precisar de ter fé. Por exemplo, se você acredita na evolução, você precisa ter fé que um dia vão encontrar o elo perdido, até agora nunca encontraram. Se você é criacionista, você vai ter que ter fé que realmente Deus existe. A diferença de tudo é essa palavra, é a fé. Agora perceba, muitas pessoas olham para mim e falam assim: mas como que eu vou acreditar? Como eu vou ter fé num Deus que eu não vejo? Como acreditar em alguém que eu não posso tocar, que eu não posso conversar? O interessante é que nós, todos os dias, demonstramos de certa forma que acreditamos nas coisas e nas pessoas. Todas as vezes quando você vai comprar pãozinho na padaria de manhã, você vai lá e pergunta para o padeiro se ele lavou a mão, se estava tudo limpinho. Você faz isso? Não. Mas você faz o quê? Você confia, você acredita que vai dar certo. Antes de fazer uma viagem, você já chegou para o motorista e falou assim: ô motorista, você dormiu bem? Que eu vou viajar. Antes de fazer uma viagem de avião, você chegou para o piloto e falou: está tudo certo contigo, podemos viajar? Não, você apenas confia, você acredita. Pode ser ilógico, mas você acredita. E os sentimentos? Nós não vemos o amor, nós não vemos o ódio, a raiva. Vamos deixar de acreditar neles então? Não vemos o oxigênio, nós não vemos a eletricidade. Vamos deixar de acreditar nessas coisas? Fé é acreditar no que não se vê. Isso é ter fé. Agora entendam, se nós vimos até agora que a Bíblia, ela pode ser realmente considerada a palavra de Deus, veja o que Jesus traz para nós, e é por isso que eu quis abordar esse tema com vocês. Ele diz assim: vocês erram não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Quando nós não estudamos a Bíblia, mesmo vendo tantas evidências, não lemos ela todos os dias, não dedicamos tempo ao seu estudo, nós estamos errando. Quem está falando isso é Jesus. E ele fala mais: examinem as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós devemos examinar a Bíblia. E o que é examinar? É procurar, é pesquisar, é ir atrás. É isso que Jesus espera de mim e de você. Eu sei que muitos podem estar pensando assim: mas falar da Bíblia você acabou forçando a barra. Eu não forcei a barra, sabe por quê? Porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, como palavra de Deus, ela diz no seu primeiro capítulo, no primeiro verso: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Se eu acredito na Bíblia, eu não preciso mais de nenhuma evidência de que o mundo foi criado, porque eu acredito na palavra de Deus. Assim como Hebreus também fala: pela fé,
nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, daquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Por isso, no primeiro Cancela desse ano, inaugurando a segunda temporada, nós gostaríamos de te convidar. Procure conhecer mais o autor desse livro, o autor da vida, e você nunca mais vai ser diferente. Eu quero dar um presente para vocês que porventura não tem esse livro em casa, uma Bíblia. A Bíblia, ela está presente em praticamente todas as casas, mas se você está aqui nesse programa e você não tem a sua Bíblia, você ao sair, peça a sua Bíblia, nós vamos dar ela para você de presente. Isso aqui é uma forma de, quem sabe, incentivar você a procurar examinar esse livro. Agora, se você gostaria de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, se você tem algumas dúvidas, se você gostaria de conversar comigo, com a nossa equipe, eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou deixar o meu contato para vocês. Eu fiquei muito feliz, porque no último programa eu deixei o meu contato. Várias pessoas vieram conversar comigo, tiraram as suas dúvidas. Eu estou estudando a Bíblia com algumas pessoas. E se você quer se aprofundar mais no conhecimento bíblico, nós estamos aqui para te ajudar, para crescermos juntos. Se você tem dúvidas, seja muito bem-vindo. Todos nós temos. Queremos aprender junto com você. Mas nessa noite eu queria te fazer um convite maior. Se porventura você gostaria de se comprometer com Deus e não comigo, que quer estudar mais a palavra dEle, eu vou fazer uma oração agora. E eu gostaria de pedir que você se manifestasse para Ele, levantando a sua mão no meio da oração, quando eu pedir, no meio da oração. Podemos fazer isso? Então feche seus olhos, nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos que nós tivemos aqui. Para nós é uma grande alegria começar a segunda temporada do programa Cancela. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia. Algumas pessoas, e a grande maioria das pessoas que estão aqui, de certa forma, acreditam na Bíblia, acreditam em Deus. Mas eu sei que, infelizmente, mesmo acreditando em Deus, mesmo acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, a grande maioria não tem lido a tua palavra, não tem examinado a sua palavra. E o programa Cancela, ele foi criado com esse objetivo também. Ensinar um pouco da palavra de Deus de uma forma descontraída, de uma forma diferente, de uma forma jovem. Por isso, Senhor, nessa noite, muitos dos que estão aqui no nosso auditório gostariam de se comprometer contigo, começar a estudar um pouco mais a tua palavra. Não daqui um mês, uma semana, amanhã mesmo. Por isso, essas pessoas que querem se comprometer contigo, nós queremos demonstrar ao Senhor, no ato simbólico, singelo, levantando as nossas mãos. Que cada um que está nesse momento levantando as suas mãos, que está se comprometendo contigo, que realmente possa dedicar tempo ao estudo da tua palavra. Nós temos evidências arqueológicas que a Bíblia é confiável. Nós temos evidência arqueológica que Jesus passou por aqui. E se tudo isso realmente existe, por que não gastar tempo contigo? Que o Senhor abençoe a cada um dessa juventude bonita que veio no programa Cancela. Que eles se sintam diferentes depois de cada programa. E que o Senhor nos traga aqui, no próximo mês, para o nosso próximo tema. Nos abençoe, nos guie, nos dê uma boa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.